Vamos falar agora sobre a série harmônica. A série harmônica ela é um fenômeno físico, né, um fenômeno acústico, que tem que quando você toca uma nota, você não tem só aquela nota soando enquanto você toca, você tem outras notas soando ao mesmo tempo da nota principal, né? Tem a nota principal e tem outras notas soando. Então, por exemplo, você não vai ouvir só aquela frequência do som que você está tocando ali. O som real, quando a gente produz um som no instrumento, ele é uma mistura da nota principal, né, da frequência fundamental, com mais outras notas, outras frequências múltiplas, né, dessa nota, né, que a gente chama de harmônico. Então, são os harmônicos que estão dentro da nota principal. Quando a gente pega um instrumento e toca esse instrumento, são vários sons. Quando a gente ouve um som de computador, aquele som meio seco, né, meio sem cor, sem cor, né, sem vida, sem aquele som seco de computador, aquilo é um som sem harmônico. Com instrumentos musicais acontece diferente, né? A gente tem os harmônicos nos instrumentos, tá? A gente vai falar sobre a série harmônica pensando no seguinte. Isso é uma coisa que foi. Os instrumentos de metal usam muito a série harmônica, né? A gente que toca instrumento de metal, cada posição do instrumento que a gente tem, a gente consegue produzir a série harmônica completa daquela nota. Então, se a gente tem uma nota Dó numa posição, a gente consegue tocar toda a série harmônica da nota Dó. Todas as notas que fazem parte dessa série harmônica a gente consegue tocar na mesma posição. E isso em qualquer posição do instrumento com qualquer nota que a gente tocar, tá? E também isso ajuda na orientação do estudo de harmonia, também é bem importante, tá? Eu vou explicar para vocês como é que isso foi descoberto. Isso é acreditado a Pitágoras, né? Que ele descobriu isso dessa maneira. Não tem como comprovar exatamente, mas vamos dar o crédito para ele por enquanto. Que ele esticou uma corda e tocou uma nota. Vamos pensar numa corda de violão, por exemplo. Aqui, ó. A gente esticou uma corda e tocou uma nota, certo? Essa foi a nota fundamental. Essa é a nota principal, tá? Ele pegou e dividiu essa nota no meio. Quando ele dividiu essa nota no meio, ele não ouviu mais essa nota fundamental, ele ouviu a mesma nota, só que uma oitava acima. Então aqui ó, a gente tem o segundo harmônico. É a mesma nota, só que uma oitava acima. Ele dividiu no meio essa nota. Depois ele dividiu essa corda em três. E aí ele achou a quinta justa dessa nota. Certo? Ele achou a quinta justa. Então aqui a gente tem a quinta justa, a quinta justa, a quinta justa dessa nota. Certo? Depois ele dividiu a corda em 4. Ele achou o quê? Mais uma oitava. A próxima oitava. Então ele foi dividindo e foi achando essas notas. E essas notas fazem parte do som quando a gente toca a nota principal. Lógico que a gente vai ter várias vezes a nota principal, então ela é a que vai soar mais. As outras vão soar um pouco menos, em frequências menores. Tá? Então a gente pegando esse estudo como referência de dividir uma corda, a gente pode dividir ela por muitas vezes, né? E a gente chega em muitos sons. Então, se a gente pegar a nota Dó como referência, como sempre, né? A gente vai ter essa série harmônica aqui, ó. A primeira nota fundamental é o Dó. Depois, pensando na divisão da corda, ó, dividiu a corda ao meio, a gente tem o Dó uma oitava acima. Depois a quinta, o Sol. Depois o Dó na próxima oitava, ó, mais agudo, né? Depois a terça, ó, o Mi. Depois o Sol de novo. Depois vai ter um Si bemol. Depois o Dó, o Ré, o Mi, sempre pensando, ó, dividir mais uma, Fá sustenido, dividir mais uma, Sol, depois Lá bemol, Si bemol, Si natural, Dó de novo, certo? Então essa é a sequência de notas que a gente tem quando a gente estuda a série harmônica. Se a gente fosse dividindo a corda ao meio, a gente iria encontrando essas notas aqui, tá? E a gente pode encontrar a série harmônica a partir de qualquer nota. Então, por exemplo, a única coisa que a gente precisa entender é que se a gente começa pelo Dó, a gente vai ter uma distância, que nem eu falei, uma oitava, uma quinta justa, outra oitava, uma terça. Então, se a gente começar por outra nota, a gente vai ter essa mesma sequência. Uma oitava, uma quinta justa, outra oitava, uma terça. Aqui eu comecei pelo Ré, então. Então eu vou ter Ré, Ré oitava acima, Lá, Ré de novo, duas oitavas acima, Fá sustenido, Lá, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. E seguindo a sequência como se a gente estivesse dividindo a corda no meio. Tá? Por que tem um asterisco aqui em cima dessas notas? Né? Porque é o seguinte, ó. As frequências dos harmônicos 7, o harmônico 7, o harmônico 11, 13 e 14, que são essas com asterisco,
elas não são exatas. Então, por exemplo, não é a nota exata, com a afinação exata, a frequência exata, tá? Então, ó, o sétimo, 11º e 14º tem a afinação um pouco mais baixa. Então, ó, o sétimo, o 11º e o 14º tem a afinação um pouco mais baixa. Enquanto o 13º tem a afinação um pouco mais alta. Né? Então, se a gente está tocando um instrumento de metal e pensar nessa série harmônica, a gente vai ter que corrigir a afinação nesses lugares aqui. Corrigir a afinação ou para mais alto ou para mais baixo, dependendo de qual desses harmônicos é. Tá? Então, a gente usando isso na prática, a gente corrige a afinação. No trombone, por exemplo, a gente corrige na vara do trombone, ou se é um instrumento de metal como o trompete, que não tem como corrigir, se não der para corrigir nas válvulas de afinação, corrige na boca, mudando a emissão de ar. Então isso tudo vai fazer a série harmônica funcionar melhor para a gente que toca instrumento de metal. Para quem não toca, é interessante conhecer a série harmônica, justamente pelos motivos que eu falei. Isso ajuda no estudo de harmonia e em outros estudos também.